Aleluias. Graças a Deus. A justiça de Deus, queridos, no coração do homem, transporta o homem de um nível de baixo para o nível de cima. E uma vez que você chega no nível de cima, você vai perceber que a paz de Cristo toma conta do teu ser. Os teus caminhos torna planos. Mesmo sendo estreito, é plano. E às vezes não é estreito, porque você saiu daquela condição de possibilidade de pecado, de erro, de contradição. Porque Deus te elevou o pensamento, agora você está na direção de Deus, andando por cima, tudo se torna plano. Algum momento vai estreitar, mas não deixa de ser plano. Porque aquele que te conduz aplana o caminho. Amém? Nos acompanha nessa leitura aqui. Aleluias. Oh, graças a Deus. Aqui no livro de Isaías, capítulo 26, no verso 7. Diz assim: a vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Amém, Jesus? Quando se fala em justo, irmão, logo se percebe que é aquele que prega a palavra. Via de regra, deveria ser isto. Mas não é só isto. Não há justiça perfeita quando alguém faz algo, tão somente faz algo. Não quer dizer que aquilo é justo, que chegou o ápice da justiça. Porque o ápice da justiça é fazer a justiça da forma justa. E qual é a forma justa quando se faz justiça? É que ela seja perfeita. Daí é que entra o Senhor na exigência do manusear a palavra para que a justiça de Deus nesta palavra manifeste em quem ouve a majestade de Deus. É preciso o ouvinte observar que eu e todo homem de Deus que prega a palavra, observar que a vereda do justo é plana. Deus não dá nada duvidoso ao homem justo, porque ele é justo. O homem que é justo é um homem que faz a vontade de Deus. Glorifica a Deus no que faz, senão ele não pode ser justo. Ele não é justo só porque entregou a vida a Jesus. Não. Isso não dá o título de justo. O título de justo ele vai ter quando ele entrega os caminhos para Jesus e faz a vontade de Jesus. No propósito para o que ele foi levantado. Aí sim, ele é considerado no céu como justo. Daí porque o Espírito Santo está falando aqui no verso 7 que a vereda do justo é reto. Então, ele não tem que complicar as coisas. Já que Deus aplanou para ele, por que ele tem que criar tortuosidade para os demais? Não condiz. Que justiça é essa que para ele está tudo bom e para os outros não? Pega essa, irmão. Se Deus me deixou em paz, justificou a minha fé, por que eu não vou lutar pelos demais? E eu vou lutar segundo a justiça que está em mim, não segundo a justiça do de baixo, dos outros, ou a necessidade do que está ouvindo. Não, eu vou dar o sofrimento a quem está me ouvindo, segundo o que opera em mim. Porque o que operou em mim planeou os meus caminhos. Eu não posso dar um caminho tortuoso, duvidoso, enganoso. Um caminho que vai afastar quem está me ouvindo da graça desse que planou os meus caminhos. Tá compreendendo, irmão? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que tá. Então, daí, porque o justo tem o dever de justificar a fé de quem está ouvindo a ele, dando a ele o devido conhecimento, para que ele tenha também esse caminho aplanado. Para que ele também tenha a ajuda de Jesus. Irmão, só é possível Deus honrar
quem está ouvindo através do pastor, quando o pastor for justo. Para com Deus, não para com o irmão, para com Deus. O pastor só pode ser justo para o irmão pregando a verdade, mas se ele pregar a verdade, ele não só glorifica a Deus e mantém seus caminhos aplanados por Deus, como também ele dá a possibilidade a quem está ouvindo a ele de ter também os caminhos aplanados por aquele Senhor que aplanou dele. Isso é justiça. Ora, Deus eleva um homem para quê? Para que Deus liberta o homem? Para depois mandar ele para o mundo se sujar de novo? Isso não é de Deus não, irmão. A igreja terá uma grande surpresa. Principalmente a igreja que está na política. Principalmente a igreja que está na política. Terá uma grande surpresa naquele dia. Que eu não vou falar agora não. Deixa vocês brincar aí de políticos. Mas será que na política você está sendo justo com Jesus? Jesus aplanou o teu caminho na política, então você deve aplanar o caminho todo. Como é que você vai fazer isso? Me diz. Se você quer administrar a palavra como eu estou aqui, abrir um canal, mas você é muito rico, né, irmão? Você é muito estudioso, né? Você tem que estar pregando para milhões, não é para uma pessoa só. Sim, porque o meu canal aqui é tão pouco que ouve, que eu nesse momento nem sei quem está ouvindo. Talvez não tenha ninguém ouvindo. Mas vai ficar escrito no céu que foi falado. Vai ficar escrito no céu que foi falado. E o Espírito de Deus que atua aqui, é o mesmo que atua na África, no Sul, na Suíça. Ele vai pôr isso aqui como ordem, como parâmetro. Como a Bíblia fala que Melquisedeque foi um exemplo de vida. Abraão reconheceu a ordenança de Melquisedeque. Então, a gente tem que atentar para aquilo que o Espírito Santo está falando. Deus, ele aplana o caminho do justo. Porque Deus, ele é reto. E torna suave o caminho do justo. Não só aplana, mas torna suave. É isso que eu tenho que fazer com quem está me ouvindo. Pregar a verdade, sendo eu o exemplo. Se eu estou dando suavidade, eu tenho que ter. Se eu estou falando de justiça, eu tenho que viver. Se eu estou falando que Deus vai mudar a história, é porque Deus mudou a minha. E eu não estou falando isso do quesito financeiro. Eu estou falando do quesito espiritual. Porque quem vai mudar a tua vida é Jesus, não é o pregador. Então eu não tenho que trazer você para Deus te enriquecer. Eu tenho que trazer você para Deus te limpar. Aí Deus te enriquece. Amém, Jesus? Louvado seja Deus.